Aleluia. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Irmão, nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Esse vídeo que eu tô fazendo hoje é o vídeo de domingo, tá? Que domingo eu não consegui fazer, então eu estou fazendo hoje, certo? Mas vai ter o de domingo agora também, tá? Que ainda não sei qual vai ser a palavra, eu sei a de hoje, né? Qual vai ser a palavra, mas a de domingo eu não sei ainda, amém? E a palavra de hoje, né, que eu quero deixar para vocês, fica em Êxodo 3, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8, amém? Eu espero de verdade que vocês estejam bem, né, e que Deus possa continuar falando com vocês através da palavra dele, né, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação, né, para que o Senhor venha trabalhar sobre as nossas vidas de uma forma especial, sobrenatural, né, e que a vontade e o querer dele venha a ser feita sobre as nossas vidas, porque muitas vezes não é como a gente quer. Às vezes a gente planeja muitas coisas, só que, porém, quem determina é o Senhor o que será feito, porque é Ele que tem que conduzir as nossas vidas, né? Às vezes a gente não espera algumas coisas, mas é o Senhor quem sabe a maneira certa de agir e o jeito certo. Ainda que a gente não entenda, mas Deus trabalha de uma forma maravilhosa, né? Que a gente não entende, mas que lá na frente a gente vai compreender que foi o melhor para as nossas vidas. Amém? Então, eu vou estar lendo aqui a palavra, amém? Que tem como tema Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele conduziu o rebanho para um lugar distante no deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhava e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés disse consigo: eu irei ver esta maravilha e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele ia para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: não te aproximes daqui. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu te encontras é terra santa. Ainda disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu seu rosto, porque temia olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa de seus opressores. Eu sei de seus sofrimentos. Desci para salvá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra sobre a qual mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? Só até aqui.
Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, eu já quero te louvar, te engrandecer por essa oportunidade, por essa palavra, que não seja nada de mim, mas que seja da parte do Senhor, que o Senhor possa falar com o teu povo grandemente, né, Senhor Jesus Cristo, fazendo conforme a tua vontade, o teu querer, né, Jesus Cristo, diante do teu altar eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo de Deus venha agir e me usar com poder, com autoridade, e que o Senhor possa encher a minha boca, porque não será eu que irei falar, e sim o Senhor, papai. Serei um instrumento nas mãos do Senhor, porque assim o Senhor me escolheu e escolheu o teu povo para fazer a tua vontade e o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, a primeira coisa aqui, né, que eu quero dizer para você é que, independente do que você já passou, do que já aconteceu, as promessas do Senhor ainda estão de pé sobre a sua vida, né? Tudo aquilo que o Senhor, Ele promete, Ele cumpra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele falou, certo? Então, as promessas do Senhor, elas são irrevogáveis sobre as nossas vidas, porque Ele falou, Ele prometeu, e Ele há de cumprir. Porém, o difícil é esperar esse tempo do Senhor, é esperar essa promessa se cumprir, né? Porque nós sabemos que quando o Senhor ele fala algo pra gente, a gente fica meio que ansioso. Por quê? Porque a gente quer que se cumpra logo. A gente fala, Jesus, o Senhor já prometeu, o Senhor já falou, mas nada aconteceu, né? Mas eu venho aqui nessa tarde para te dizer que, infelizmente, né? Ou felizmente, como vocês preferir, né? Não é do jeito que a gente quer, né? As promessas do Senhor elas vão se cumprir, mas no tempo do Senhor. Por quê? Porque ainda o Senhor ele quer nos ensinar, ele quer, né, tirar o que precisa ser tirado de nós, ele quer nos forjar, ele quer nos fortalecer, ele quer nos revestir, ele quer nos manter de pé, ele quer que a gente venha perseverar, ele quer que a gente esteja preparado para o que ele tem sobre as nossas vidas e através delas, né? Então a gente precisa o quê? Entender que não é do jeito que a gente quer, mas do jeito que o Senhor quer. Por quê? Porque tudo que o Senhor faz é perfeito, é maravilhoso, é agradável, né? E Ele faz da maneira que Ele sabe que é o melhor pra gente, porque Ele tem o melhor pra gente, né? Então aqui eu quero contar pra vocês um pouco da história de Moisés, né? Aqui vai dizer que Moisés ele estava apacentando o rebanho, né? E, né? E ele ia conduzindo esse rebanho para um lugar distante no deserto. E ele chegou até um monte chamado Horebe, né? E um anjo do Senhor apareceu para ele, né? E em uma chama de fogo, né? De uma sarça, Moisés olhava e ele queria saber o que estava acontecendo ali, porque é assim, quando Deus ele mostra algo pra gente, a gente quer entender o que está acontecendo, a gente quer saber por que está acontecendo aqui, a gente quer saber qual é o propósito daquilo, né? Então Moisés ele ficou curioso, sim, e ele foi para ir ver o que era aquilo, o que estava acontecendo. Foi quando que aconteceu? Ele teve um encontro com Deus, porque Deus chamou ele, né? No meio daquela sarça ardente de fogo, o Senhor o chamou, né? Então, nisso que Deus chamou ele, ele respondeu o quê? Eis-me aqui, né? E Deus disse para ele que não era para ele se aproximar dali, né? Porque para que ele pudesse se aproximar dali, ele tinha que tirar o sapato dos seus pés. E tirar o sapato dos seus pés é o mesmo que humilhação, humildade, né? Uma reverência para que você venha, como que eu posso dizer?
para que você venha se apresentar diante de Deus, né? Assim como a gente se prepara para muitas coisas, para poder se apresentar a outras pessoas, ou numa entrevista, né? Num trabalho, né? Numa faculdade. Pra gente se apresentar, a gente precisa o quê? Ser humildes, né? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Não do nosso jeito. A gente tem que ter uma orientação. A gente tem que ser direcionado, a gente tem que ser guiado. E nas coisas de Deus não é diferente, irmãos. Por quê? Porque nas coisas de Deus é mais sério ainda. Por quê? Porque as coisas de Deus são santas. Então as coisas de Deus é preciso fazer com ordem e com decência. É necessário que a gente venha fazer cautelosamente, de uma forma que não envergonhe o nome de Cristo, né? Que não entristeça o Espírito Santo, né? E que venha agradar o Senhor, né? Naquilo que a gente está fazendo, né? Então, por isso que ele falou, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu te encontras é terra santa, né? Então era um lugar santo, não podia entrar de qualquer jeito. Assim como a gente vai para os outros lugares e a gente não vai de qualquer jeito, a gente não vai com qualquer roupa, né? Tem ocasião, cada lugar que a gente vai tem uma ocasião e a gente usa uma roupa diferente para cada ocasião. E para Deus é a mesma coisa, né? A gente não pode chegar até a Deus, se apresentar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então era isso que ele estava instruindo a Moisés, né? E ele disse assim, ó, o Senhor ainda disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temia olhar para o Senhor. Ou seja, um respeito pelo Senhor, um respeito pelas coisas do Senhor, porque quando a gente se apresenta ao Senhor, a gente tem que ter humildade, a gente tem que se humilhar perante Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus vivo e poderoso. Foi Ele que enviou o teu filho para morrer por mim e por ti, né? E Ele quem faz tudo por nós, e por que a gente não vai fazer por Ele, né? A gente tem que se prostrar sim diante do altar do Senhor, se humilhar, né? Obedecer a sua voz, fazer da maneira certa, do jeito certo, daquele jeito que Ele vai nos instruir, né? Então o Senhor, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, né? Porque Ele tem sempre o melhor preparado para mim e para você, né? Então a gente tem que saber como a gente se achega na presença do Senhor, porque não é de qualquer jeito que a gente vai se achegar e que o Senhor vai aceitar. Não é assim, né? A gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Aleluias. E ter consciência do que a gente está fazendo, né? Aleluias, Deus Santo de glória, né? E aqui vai dizer que o Senhor, ele viu a aflição do povo que estava no Egito, ouviu o clamor, né, de Moisés por causa dos opressores, dos sofrimentos. Então Deus diz o quê? Que ia descer para salvar das mãos dos egípcios, certo? Então Deus aqui, ele fez uma promessa, que ele ia salvar aquele povo do Egito, certo? Então, só que assim, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele fala hoje, ele pode falar amanhã e ele pode repetir depois de amanhã a mesma promessa. Só que tem um tempo determinado para ela se cumprir. Ela pode se cumprir amanhã, ela pode se cumprir daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Depende da sua estrutura, porque o Senhor, ele conhece a sua estrutura, ele sabe até onde você aguenta, até onde você pode suportar. Ele sabe até onde é o seu limite, né? Porque nós todos temos limitações, porém a gente quer se limitar antes do momento, porque Deus, ele já sabe qual é o limite e a gente não conhece os nossos limites. A gente acha que conhece, mas a gente não conhece. Quem conhece é Deus, porque ele sabe até onde a gente consegue chegar, certo? Então, o que acontece? Deus, através desse tempo, aconteceu muitas provações, muitos desafios, muitos espinhos no meio, né? No meio, como que eu posso dizer? No meio do deserto, né? No meio daquele deserto que Moisés estava
prestes a começar a obra do Senhor, né? Ele ouvia a voz do Senhor, porque, irmãos, quando a gente fala eis-me aqui, a gente está dando legalidade para o Senhor fazer o que Ele quer das nossas vidas, agir da maneira que Ele quer, né? A gente está dando legalidade falando, Senhor, estou aqui, Senhor, pode contar comigo, Senhor, pode fazer a tua vontade, Senhor, eu vou te obedecer, Senhor, pode trabalhar da maneira que o Senhor quer e me usa da maneira que te agrada. A gente estamos falando isso para o Senhor, quando a gente fala eis-me aqui. E há um preço a ser pago por esse eis-me aqui. Por quê, irmãos? Porque ainda que a gente esqueça que a gente falou um sim para Deus, a gente falou eis-me aqui para o Senhor, e a gente esqueça e caia no esquecimento das nossas vidas, o Senhor, Ele não esquece. Por quê? Porque Ele pode não precisar de você e nem de mim, mas Ele conta com a gente porque Ele nos escolheu, né? Não foi a gente que escolheu o Senhor, foi Ele que nos escolheu para fazer essa obra. Foi Ele que nos escolheu para fazer a vontade e o querer dele, né? Foi Ele que nos escolheu para que a gente viesse a ser conduzido, para que a gente viesse a ser guiado pelo poder do Espírito Santo dele, né? Então, irmãos, esse eis-me aqui é um preço muito alto a ser pago, mas é melhor, como a palavra diz, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Porque não adianta você sacrificar e não tiver obediência, você não vai adiantar de nada, né? Não que não é pra gente fazer o sacrifício, porque a gente pode sim fazer sacrifício, não como eles faziam, que era de animais, essas coisas, e eles iam lá, apresentavam no holocausto, não dessa forma, mas com a nossa adoração, com o nosso esforço, dando o nosso melhor, buscando a face dele, né? E fazendo a vontade dele. Esse é o nosso sacrifício, buscando, orando, jejuando, lendo a palavra dele. Esse é o nosso sacrifício, quando o nosso corpo tá cansado e a gente vai para a presença dele, quando a gente precisa ir para uma vigília e a gente troca o nosso sono para ir adorar ele. Isso é sacrifícios que agradam o coração de Deus, entendeu? Mas se não tiver obediência, não vai adiantar esses sacrifícios. Então é necessário que a gente tenha obediência. É necessário que a gente venha escutar a voz do Senhor, mas que a gente venha cumprir a ordenança que foi nos dada, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, Moisés, para ele chegar aonde ele chegou, ele teve tropeços, ele errou, ele vacilou, ele assassinou um homem, né? Ele teve toda uma trajetória para poder chegar onde Deus queria, né? Para poder aquele povo ser liberto, ele passou por muitos espinhos, ele passou por desafios, né? Porque Deus, ele permitiu o coração de Faraó se endurecer várias vezes e veio várias vezes pragas, né? Por quê? Porque o Senhor queria testar a fé de Moisés, queria ver até onde ele ia chegar, se ele ia continuar obedecendo, se ele ia continuar fazendo a vontade do Senhor, né? E ele teve que passar por todo esse processo. Por quê? Porque o Senhor estava preparando o psicológico dele, preparando ele para poder liderar um povo, que não é fácil lidar com pessoas, porque cada uma tem uma opinião, cada uma tem um jeito, né? Nem sempre ela vai concordar com você, assim como também a gente não concorda com todo mundo, mas a gente tem que respeitar. A gente pode não concordar, mas a gente tem que respeitar. É o nosso dever fazer isso, né? Então, o que acontece? Deus estava preparando ele, né, e capacitando ele para poder cuidar daquele povo, né? Porque eles iam passar momentos de dificuldades, mas momentos também muito bons. Porém, né, o homem como ser humano, enquanto tá bom para ele, tá tudo certo, mas quando tá mal, já não tá tão tudo bem. Então, irmãos, o Senhor, ele sonda o quê? O coração, a intenção. Ele sabe quem vai verdadeiramente adorar ele, quem vai verdadeiramente buscar a face dele, né? Mesmo ele dando ou não, porque ele vai continuar sendo Deus, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que em meio às tempestades, em meio às fraquezas, em meio às lutas, em meio aos desafios, às provações, nós temos que dar glória a Deus por isso.
Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está aprendendo nesse meio termo. Com tudo que a gente passa, a gente aprende uma lição. Com tudo que a gente passa, há um propósito, né? Aleluia. O Senhor, Ele nunca vai permitir a gente passar algo se não houver um propósito para aquilo acontecer. Então, irmãos, a gente tem que estar firme nas promessas do Senhor, a gente tem que estar firme na presença do Senhor a cada dia e entender que o que o Senhor faz não é para nos castigar, não é para nos obrigar a fazer alguma coisa. O que o Senhor faz não é pra gente, aleluias, achar, aleluia, santo Deus, que o Senhor, ele tá sendo mal. Não, ele não tá, ele tá nos ensinando a ser pessoas melhores, a ser pessoas mais capazes. Ele quer aperfeiçoar os dons que tem na minha vida, na sua vida, né? Aleluias, né? Eu falo porque a palavra ela corta primeiro, com certeza sempre. É para nós que estamos pregando a palavra. Depois é pro povo de Deus, né? Então, irmãos, a gente precisa aprender com o Senhor a cada dia, né? Que tudo que nós passamos tem um propósito. Tem um motivo da gente estar passando por aquilo, né? Tem um porquê. Então a gente precisa compreender as coisas de Deus, que não é do jeito que a gente quer, que a gente pensa, que a gente imagina às vezes, né? Às vezes a gente vai se decepcionar porque a gente pensa muitas coisas, a gente quer muitas coisas, mas só Deus é quem sabe o que Ele tem com a gente, o que Ele quer com a gente, o que Ele já tem projetado pra gente. Não que é pra gente não sonhar, é pra gente sonhar sim. Porque muitos sonhos são o Senhor que coloca em nós, mas tem sonhos que não é do Senhor, não é o que o Senhor tem pra gente, né? Porque Ele tem o melhor, né? Porque os planos dele são maiores que os nossos, os pensamentos dele são melhores que os nossos, né? E Ele faz muito além do que a gente pensa ou imagina, né? Então os projetos do Senhor não são, muitas vezes não vai ser igual ao nosso. Alguns projetos sim, vai ser do coração de Deus, porque foi Ele que implantou em nossos corações. Mas tem outros que não. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso, né? Então a gente precisa estar blindado pelo poder do Senhor. Nós precisamos estar equipados, protegidos, né? Aleluias, protegendo o nosso coração, a nossa mente, né? A nossa estrutura. Nós temos que estar estruturados para poder aguentar as situações, né, com sabedoria do Senhor, claro, sempre, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente vai passar por situações que não vai ser fácil, porque Moisés, ele passou por situações, mas o que eu quero dizer para você é que a gente tem promessas, a gente tem destinos, né, na qual o Senhor quer que a gente venha, né, como que eu posso dizer, trilhar, né? Mas a gente precisa entender que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre, né, os planos que a gente faz é o que o Senhor já tem preparado pra gente. Nem sempre. Então a gente precisa entender que as coisas do Senhor são maravilhosas, são perfeitas, são agradáveis e são pro nosso bem, né? Mas a gente precisa o quê? Obedecer, a gente precisa fazer a vontade do Senhor. Independente que muitas vezes a gente sofra, que a gente não entenda, que a gente fique aflito, mas que a gente venha aprender com o Senhor, que a gente venha pedir para o Senhor acalmar o nosso coração, que a gente venha pedir para o Senhor, né, trabalhar sobre as nossas vidas, nos ensinando a esperar nele, a confiar nele, a descansar nele, porque muitas vezes é difícil, a nossa alma fica batida, né, a nossa alma fica aflita porque a gente quer que aconteça logo e não acontece, né, aquilo que o Senhor prometeu, mas a gente precisa entender que ainda precisa ser trabalhado dentro de nós alguma coisa que ainda não agrada o Senhor, por isso que a gente não recebeu a nossa bênção. Mas saiba que não é pra te entristecer, não é pra você desistir daquilo que o Senhor tem com você, desistir das promessas do Senhor, desistir da presença do Senhor, porque ainda não se cumpriu. Entenda que o Senhor, ele tem guardado o melhor para sua vida e para minha vida. Então a gente precisa entender que as coisas têm o seu tempo determinado para acontecer, mas a gente precisa estar preparado,
também para receber, né, essas bênçãos que o Senhor tem planejado para minha vida e para a sua vida, né? A gente precisa estar preparado, a gente precisa entender que o Senhor, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, entende a sua aflição, ele entende a minha aflição, ele entende o nosso desespero, a nossa aflição, ele entende a nossa angústia, ele entende a nossa fraqueza, porque a palavra dele diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Eu sempre digo isso aqui, porque é verdade, irmãos, né? Porque quando a gente tá fraco é que a gente tá forte, a palavra do Senhor nos diz isso, né? Então, é quando a gente tá fraco, quando a gente acha que tá sem força, é quando o Senhor quer nos usar, é quando o Senhor quer fazer a vontade dele, é quando o Senhor quer, aleluias, nos levar a patamar que a gente achava que a gente nunca ia chegar. Por quê? Porque o Senhor tem promessas nas nossas vidas. E as promessas deles, e a promessa do Senhor está de pé sobre as nossas vidas, né? Ele não desistiu de nós. Ele nos ama, ele nos quer bem, né? Porque pode até todos me abandonar, te abandonar, mas o Senhor, ele jamais te abandonará, ele estará contigo nessa peleja, ele estará contigo para que você venha passar tudo isso sabendo que você não está pelejando sozinha, que você não está pelejando sozinho, que o Senhor, ele está contigo nessa peleja e ele vai te ajudar a vencer tudo isso, ele vai te ajudar a passar por tudo isso e você vai ser uma pessoa estruturada, uma pessoa fortalecida, uma pessoa revestida do poder de Deus, né? E vai conseguir lidar com coisas muito piores do que você já passou. Por quê? Porque você já tem uma estrutura, né? Você já tem bagagem, né? Você está carregando algo que o Senhor já te ensinou lá atrás, né? E vai continuar te ensinando a cada etapa, porque cada escada que a gente sobe, né, é uma provação diferente. Termina uma e começa outra, termina outra, começa outra. Por quê? Porque a gente vai subindo escadinhas. Até a gente chegar o último degrau, a gente vai passar aflições, a gente vai passar angústia, né? Porque a palavra do Senhor diz que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente viesse o quê? Ter bom ânimo, porque como ele venceu, a gente também iria vencer. Então, irmãos, a gente tem que ter isso gravado no nosso coração, que, aleluias, se a gente perseverar até o fim, a gente seremos salvos, mas depende da gente estar firmes na promessa, firmes na presença do Senhor, firmes nos propósitos que o Senhor tem com as nossas vidas, né? Porque o Senhor tem o melhor, né? Então a gente precisa, né? Aleluia, deixar Deus trabalhar da maneira que Ele quer e nos usar da maneira que agrada a Ele, né? E fazer a vontade dele sobre as nossas vidas da maneira que Ele quer, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, né? A gente pode não entender, não compreender agora, mas no momento certo a gente vai compreender que tudo que o Senhor fez foi para que a gente fosse pessoas muito melhores do que somos hoje, né? E amanhã ser muito melhores do que ontem, né? Aleluias. Então assim, Deus, ele vai trabalhando, vai agindo sobre as nossas vidas de uma maneira poderosa, mas a gente precisa da abertura para que ele venha fazer isso. Assim como Moisés falou, eis-me aqui, que a gente venha falar de todo o nosso coração, eis-me aqui, mas não querer fugir depois, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, né? Irmãos, eu falo por mim, quantas vezes eu já fugi, quantas vezes eu levei para casa aquilo que não era meu, né? E quantas vezes vidas poderiam ser saradas, curadas, transformadas através da minha vida e eu não fiz a vontade de Deus. E quanto eu paguei o preço, porque é melhor, eu sempre falo que é melhor a gente pagar o preço por obedecer a Deus, né? Porque a gente paga o preço, por quê? Porque a gente jejua, a gente busca, né? Então a gente paga o preço, a gente consagra nossas vidas, a gente sempre tem que estar no óleo para poder se chegar a essas vidas e o milagre do Senhor vem acontecer. Mas quando a gente paga o preço da desobediência, acontecem situações que a gente não vai gostar, a gente vai ser apertado, né? A gente vai passar por situações que a gente poderia ter evitado e não evitou porque a gente não
deixou Deus fazer o que ele queria, né? E muitas vezes nas nossas vidas é assim. Então a gente precisa escolher se a gente quer pagar o preço por obedecer ou por desobedecer, porque a consequência é grande, porque tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então, o que acontece é quando a gente obedece ao Senhor, a gente paga um preço, mas por uma coisa que vai, como que eu posso dizer, edificar a nossa vida lá na frente. Uma coisa que vai glorificar o nome de Deus. Agora, se a gente desobedece ao Senhor, a gente vai sofrer com isso. Porque o Senhor vai demorar mais para cumprir as promessas dele. O Senhor vai demorar mais para entregar a bênção que ele tem sobre a sua vida, né? Ele vai demorar mais para fazer o que ele já te prometeu. Perdão, né? Então ele vai demorar mais. Enquanto a gente não obedece, a gente vai passando pelo estreito, né? Por quê? Porque a gente poderia ter evitado, mas não evitou. Então, irmãos, eu falo com experiência, porque eu já passei por isso. Eu sempre ficava duvidando se era Deus ou não, né? Uma vez eu pedi sinal pro Senhor, ele falou pra mim assim: por que eu peço sinal se eu tenho intimidade com ele, se eu conheço a voz dele? Irmãos, quando a gente tem intimidade com Deus, né? Não adianta a gente ficar pedindo sinal, porque o Senhor, não que a gente não possa, a gente pode pedir sinal, né? Mas se a gente conhece a voz de Deus, pra que a gente vai pedir? Por que a gente vai duvidar? Se Deus é conosco, se a gente tem intimidade com o Senhor, né? Se Ele tá ligado em nós e nós nele, né? Se a gente tem uma afinidade com o Senhor, a gente não precisa pedir sinais. Mas se realmente é algo que você ainda não conhece a voz de Deus e Deus é na sua vida, sim, você pode pedir. Não é proibido você pedir sinal, você pode. Mas no meu caso, Deus falou isso pra mim. Você conhece a minha voz. Por que você tá pedindo sinal? Então, muitas vezes, para aqueles que conhecem a voz de Deus, ele não vai dar sinal, porque você conhece a voz dele, não tem por que você duvidar. Você tem que acreditar que o Senhor, ele é contigo, né? E que ele tá te ordenando, e você tem que fazer, né? Aleluia. A única coisa que eu pedi pro Senhor, eu falei assim: amém, Pai. Então, que o Senhor, quando o Senhor quiser me usar, que o Senhor venha me incomodar grandemente, me incomoda até eu fazer. E é assim que o Senhor tem feito na minha vida, né? Aleluias. Para que eu não viesse errar contra ele, para que eu não viesse duvidar que era ele que estava me usando, que era ele que estava fazendo a vontade dele, né? Aleluias. Então não tá proibido de você pedir um sinal, né? Mas seja sensato ao pedir, né? Seja claro ao pedir algo para o Senhor, porque às vezes a gente também não recebe porque a gente pede mal, a gente não sabe como pedir, né? Então a gente precisa saber pedir também, porque senão nada também acontece nas nossas vidas, né? Então a gente precisa o quê? Obedecer a voz do Senhor, né? E fazer aquilo que ele nos manda, porque ele não precisa, mas ele conta com a gente, porque ele nos chamou para fazer a diferença nessa terra, né? Ele nos chamou para ser luz, né? Para ser sal da terra. Então, a gente precisa, aleluias, obedecer a voz do Senhor e fazer o que ele nos mandou, que é o id dele, né? A gente precisa entender que as coisas do Senhor, elas são puras, elas são sagradas, elas são santas, e o Senhor, ele conta com a gente para fazer essa obra. Por isso que ele colocou o Espírito Santo dele sobre nós, né? Porque se a gente não tiver a presença do Senhor, nada a gente consegue fazer. Porque só com a presença do Senhor que a gente faz a diferença. Sem a presença do Senhor, a gente não é nada. A gente não faz nada. Mas se a gente tiver a presença do Senhor, aleluias, e ser conduzido pelo teu Espírito, grandes coisas a gente vai fazer, porque o Senhor falou que a gente ia fazer obras maiores do que ele fez. Olha que tremendo isso. Maiores do que ele fez como mestre. Nós, como seres humanos, fazer maiores obras do que o Senhor. Ele falou na palavra dele. Então, irmãos, quer dizer que ele acredita no nosso potencial, quer dizer que ele confia em nós, né? Ele sabe até onde a gente pode suportar, ele sabe até onde a gente vai chegar, né? Porque ele acredita em mim e em você,
né? Então a gente não pode decepcionar o Senhor. Então a gente tem que fazer a vontade do Senhor, né? E fazer enquanto ainda, né, o Espírito Santo habita em dele. Enquanto o Espírito Santo habita em nós, né? E saber que o Senhor ele está conosco nesse barco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos pelejando sozinhos, o Senhor está conosco. E ele vai nos ajudar a passar pelo que tiver que passar, viu? Mas o importante é a gente confiar no Senhor, é a gente não negar o nome do Senhor, é a gente continuar fazendo a vontade e o querer do Senhor, né? Doa quem doer, né? Porque para poder as pessoas se converter é preciso falar a verdade. Para as pessoas poder fazer a vontade do Senhor, para as pessoas verem-se libertas, transformadas, curadas, é preciso ministrar a verdade. E a palavra do Senhor, ela é a verdade. Então, somente com ela a gente consegue, aleluia, aprender a cada dia a viver a palavra do Senhor. E a cada dia a gente consegue o quê? Aprender mais do Senhor. E poder ser pessoas melhores e ajudar as pessoas a ser melhores também através da palavra dele, né? Porque ele quer nos usar, né? E ele nos deu autoridade para isso. Então que nós venhamos somente fazer a vontade e o querer do Senhor. Ainda que seja difícil, complicado, porque o Senhor ele tem promessas. E as promessas deles, ai meu Deus, e as promessas do Senhor estão de pé, né? Então que a gente venha ficar firme nessas promessas, né? E compreender que o Senhor, ele não se esqueceu de mim, ele não se esqueceu de você. E ainda que ele esteja em silêncio nesse momento para você, entenda que ele está trabalhando, ele está agindo pela tua causa, viu? E no momento certo ele vai te entregar a vitória. Você só precisa entender que é no tempo dele. Você só precisa crer, confiar e acreditar que no momento e na hora certa ele vai te entregar a sua vitória. Somente seja obediente, somente faça a vontade do Senhor, faça da forma certa, agrade o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é e faça a diferença, porque é isso que o Senhor quer, que a gente faça a diferença. Amém? Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, possa continuar falando com você, né? E que você venha compartilhar com todos que você sentir de compartilhar esse vídeo e todos os outros que tá no meu canal. E se inscreva também para que pessoas venham conhecer o canal, se você se sentir à vontade, claro, né? Para que o Senhor venha alcançar o máximo de vidas que puder, né? O máximo de vida que puder ser alcançada por causa desses vídeos, né? O nome do Senhor será glorificado e exaltado, né? Vai ser louvado o nome do Senhor. Não é para minha glória, é para Deus, né? Eu só sou um canal aqui. Eu só sou um instrumento do Senhor para falar as boas novas do Senhor, né? Como ele tem nos ensinado, né? Então, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor através desses vídeos, para que o nome dele venha a ser exaltado, né? Para que o nome dele venha a ser glorificado nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Então, que o Senhor possa continuar falando com vocês em nome de Jesus e compartilhe, não deixe de compartilhar, né? Aquele que você assista os vídeos e aquele que você sentir de mandar para alguém, que as pessoas estão passando por isso, né? Manda para ela, manda para essa pessoa esse vídeo, compartilha. Não deixa de compartilhar não, porque às vezes ela tá precisando dessa palavra, né? E o Senhor quer fortalecer o coração dela, o Senhor quer consolar, confortar, né? Trazer o refrigério para a alma dela, né? Então não deixe de compartilhar. Amém? Em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa ter entendido essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guie, que o Senhor te ensine a obedecer, que o Senhor te ensine a ouvir a voz dele e reconhecer que é ele que está falando com você e que você venha fazer o querer e a vontade do Senhor e agradar o coração dele em nome de Jesus com todo o seu ser. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Amém? E até o próximo vídeo.